Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Francisco, de matemática, né? Vou passar para vocês aqui um esquema aqui para vocês resolverem essa lista, tá bom? Essa lista aqui vocês vão resolver nesse comecinho de abril. São 3 listas, né? Tem essa aqui mais 2, eu vou explicar para vocês como é que funciona as 2 primeiras. E a outra eu vou passar um outro vídeo, tá bom? É de um outro professor do YouTube, ele que vai explicar. Então essa primeira lista aqui, do dia 1º, ela fala o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Então fala para encontrar o valor das porcentagens dos números indicados, né? Tá bom? Então nessa tabela aqui vocês têm os números indicados, 100, 200, 80, 40, tá? E assim por diante, né? Tá bom, professor, mas cadê as porcentagens? Está aqui, ó. 100%, 50%, 25% e 10%. O que significa isso? Então, vocês vão, por exemplo, vamos pegar esse primeiro número aqui, né? O 100. Então, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão calcular 100% de 100 e colocar aqui. Depois, 50% de 100 e colocar o valor aqui. 25% de 100, colocar aqui, e assim por diante, né? Por último, 10% de 100, vocês vão colocar aqui. Tá bom? Assim que vai funcionar. Tem uma dica aqui, que é para facilitar isso, para quem não lembra direitinho ainda das porcentagens, que é o seguinte. Isso aqui é uma coisa muito importante, ó. 100% vale o total, né? Então, 100% vale sempre o total. 50% vale sempre a metade, tá bom? Então, 50% é a mesma coisa que a metade. 25% é a mesma coisa que a metade da metade. E 10%, que é o último que vocês vão fazer aqui, significa o quê? A 10ª parte, né? 10ª parte significa dividir por 10, tá bom? Então, vamos resolver um desses aqui para vocês verem como é que funciona. Enfim, para vocês terem uma ideia, tá aqui também essa figurazinha, né, falando que 50% é o total, tá vendo? O que tá azul aqui é o total. 50% é o que? É a metade, né? Então, 50% aqui tá cheio e a outra metade cheia, metade vazia. 25% a metade da metade. Então, é metade do que tinha aqui no 50, tá bom? E 10% significa o quê? 10% é a 10ª parte desse cara aqui, ó. Se pegar esse cara aqui e dividir em 10 partes, essa barrinha de chocolate aqui azul, dividir em 10 partes, dá isso aqui, tá bom? Então, muito bem. Então, dito isso, vamos fazer um desses, né? Eu vou fazer esse aqui de 30, eu escolhi ele porque eu acho que ele é um bom exemplo para vocês seguirem nos outros, tá bom? Então, bem simples, 100%, deixa eu baixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil, 100% de 30. 100% de 30, como a própria figurazinha já fala aqui, é o total, né? Tá bom? Então, total. Então, qual que é o total de 30? Se eu tenho 30 pessoas, qual que é o total de 30 pessoas? Se eu tenho 30 reais, qual que é o total de 30 reais? Se eu tenho 30 peças, qual é o total de 30 peças? É o próprio 30, né? Fala, professor, isso aí tá simples, é o 30. Então tá bom. Então vocês já vão ver que para essa primeira coluna aqui, o 100 do 100%, né? Qual que é o total de 100? Então vocês já vão saber. Vale o próprio 100. Total de 200 é 200. Total de 80, 80. Então essa primeira coluna aqui vai só repetir. Agora o 50% é a metade, né? Vamos fazer esse do 30 aqui. Então agora eu fiz o total de 30, que é 100%. Agora eu preciso colocar a metade, né? 50% de 30. Se eu tenho 30 reais, qual que é a metade? Simples, né? Também. Isso vai dar 15, né? Tá bom? Isso, então muito bom. Então já preenchemos 2. Preenchemos o 100%, que é o total, 50% que é a metade. E o 25%, vamos voltar lá para relembrar. 25% é o quê? É a metade da metade. Ah, tudo bem, que é a 4ª parte, né? Também daria para escrever 4ª parte. Ué, se tá a metade aqui, a metade dessa metade aqui, que vale 15, quanto que é? Se eu tenho 15 e precisar dividir o 15 em 2 partes, quanto que dá isso?
né? Se eu tiver 15 e precisar dividir 15 reais, por exemplo, para 2 pessoas, quanto cada uma vai ganhar? Se vocês fizerem a continha, pensar direitinho, tá bom? Vai dar 7,5, R$7,50, né? 7,5 para cada um, tá bom? Agora o último é esse aqui, 10%, que é a 10ª parte. Ah, professor, então tem que pegar o 100 e dividir por 10? Não, você não vai pegar o 100 e dividir por 10. Você vai pegar o 30, que é o total, certo? 100% não é um número, 100% significa o total, tá bom? 100 é o número, tá aqui, ó. 100% significa total. Total de quê, né? Total de quem? Então, o total do 30, a gente já colocou 30, a metade do 30, 50% tá aqui, 25% colocamos aqui e 10. 10 é tá escrito aqui, a 10ª parte. Então, quanto que vale a 10ª parte de 30? Quanto que vale a 10ª parte de 30, né? Vamos fazer. 10ª parte de 30, eu tenho que dividir 30 em 10 partes iguais, tá bom? Eu fiz até um quadrinho aqui para ajudar vocês. Vamos colocar aqui, ó. 30 é o total, tá bom? É o 100%. Tá vendo aqui o que está amarelo significa o total. Primeiro a gente dividiu ele em 2 partes. A gente dividiu em 15 e outra parte em 15, tá bom? Então se a gente dividir o 30 em 2 partes, vai dar 15 mais 15, né? Só que a gente está vendo lá 50%, então a gente considera só amarelo. Então 30 é o total, 15, 50%. A gente dividiu também em 4 partes o 30, que é a mesma coisa que dividiu 15 em 2 partes. Estão vendo aqui? A gente já fez essa continha também. Então dá 7,5, 7,5 para cada um, né? 4 partes iguais de 7,50, tá bom? 7,5, 7,5, 7,5, certo? Então agora aqui embaixo é a parte que a gente precisa fazer, a parcela. Tá bom? Aqui, agora, se vocês se lembram, é o 10% que a gente tem que calcular. Ó. Tá escrito aqui, ó. É o 10%. Agora a gente tá faltando esse cara aqui, ó. O 10%. Então, vamos lá. 10%, como eu falei, é a 10ª parte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho que dividir em 10 partes iguais. Então, tenho que dividir esse 30, que é o total, em 10 partes iguais. Tá aqui, ó. Tá bom? Então 30 dividido em 10 partes iguais. Como é que a gente faz isso? Simples, vamos fazendo por pedaço. Ó, enfim, se eu tenho 30 reais, quero dividir para 10 pessoas. Tem 10 pessoas. Primeiro eu dou R$1 para cada uma. Tá bom? Então cada uma vai ganhar R$1 de início, né? Tá bom? Então cada uma ganha R$1. Muito bem. Tá, mas se eu somar tudo isso aqui, R$1 para 10 pessoas, você já sabe que isso vai dar 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta muito para chegar ao 30. Ué, então vamos distribuir mais um para cada um. Então ótimo, vamos colocar 2 para cada um. Pronto. Agora sim, vou colocar 2 para cada um. Eu tirei o microfone para fazer a continha aqui mais rápido, tá bom? Então colocamos 2 para cada um. Perfeito, né? Então colocamos 2 para cada um, só que estão 2 partes, R$2 para 10 pessoas. Mas enfim, se a gente colocar R$2 para 10 pessoas, cada uma vai ficar com 2 e somando tudo, o total vai dar 20, né? Tá bom? O total vai dar 20. Então vamos para 3, né? O último. Agora já vai preencher tudo de uma vez, tá bom? Então R$3 para cada uma das pessoas, pronto. A gente deu R$1, 10, R$2, 20. E com o terceiro real, com R$3 para cada um, 30. Então a gente dividiu 30 em 10 partes iguais, tá bom? Dá R$3. Quem quiser fazer a continha, pode fazer a continha pela chave, né? Um métodozinho da chave. Aqui no computador não tem como fazer, tinha que ter um lápis, um giz, alguma coisa, né? Ou então um programinha para fazer. E o seguinte, outra maneira de fazer é o seguinte, dividir por 10, como esse número termina em 0, é só cortar o 0, né? Então tá o 30, cortou o 0, sobra um 3, tá bom? Então é outro jeito de fazer. Então o total aqui, 10%, 3.
tá bom? Então, de novo, a tabelinha está aqui prontinha agora. A do 30, né? Então, deixa eu só subir um pouquinho. Olha, então, 100% de 30 significa o total de 30. É o próprio 30. 50% de 30, metade de 30, que dá 15. 25% de 30 é a quarta parte de 30, ou então a metade da metade de 30, que dá 7,5. E 10% de 30 é a décima parte de 30, que no nosso caso aqui deu 3, tá bom? Então vocês vão preencher isso para os outros, tá bem? Para os que estiverem faltando aqui na tabela. É esse o exercício que vocês vão fazer, tá bom? Até vou deixar isso como exemplo. Agora aqui vocês vão ter, aqui tem um trabalhinho a mais, porque vocês vão ter que calcular, lá no primeiro vocês calculavam até a décima parte, né? Aqui vocês vão calcular a 20ª parte, tá bom? E a 100ª parte também, que tá aqui, ó, certo? 20ª parte é simples, é só você pegar a décima parte e dividir por 2, tá bom? Então, no nosso caso lá do 30, se eu tivesse que calcular a 20ª parte, eu iria pegar a décima parte, que é o 3, e dividir por 2. Isso dá quanto? Isso daria 1,5, né? Que é o 3 dividido por 2, né? Tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui também para vocês, desse aqui. Vamos pegar o número 6. Então tem uns aqui que vocês já sabem que estão bem simples, né? De novo, 100% não significa o número 100. 100% é o total. Total de quê? Total de 6. Simples, vale 6. E quanto vale agora a metade de 6? Simples, vale 3. Tá bom? Então isso aqui tá bem tranquilo. Isso aqui a gente já viu no outro. A metade da metade. Então eu posso pegar esse 50% e dividir por 2. Então, que é 3 dividido por 2, que dá 1,5, né? Tem R$3 dividido para 2 pessoas, quanto cada uma ganha? R$1, né? R$1 para cada uma, só que R$1 para cada uma dá 2. Aí eu coloco mais metade, que é o outro real, que eu preciso quebrar para as duas, né? Tá bom? Então, cada uma fica com 1,50, 1,5, tá bom? A décima parte, igual eu falei para vocês, é só dividir por 10. Ah, professor, legal, lá no outro você falou que tinha um 0, eu cortava o 0, mas esse aqui não tem 0, como é que eu faço? Sem problema, é só você andar com a vírgula para a esquerda, tá bom? Certo? Então, pegou o número 6, a vírgula está aqui no final. Então, tiro a vírgula daqui, a vírgula vem aqui para frente, tá bom? Ah, mas fica assim? Não, você coloca o 0 aqui na frente para preencher, na frente da vírgula. Então fica 0,6, tá bom? 20ª parte, que é a 5%, que é o 5%, que eu acabei de dizer um pouquinho antes, né? Então 20ª parte é a metade da décima parte. Por quê? Porque 5% é a metade de 10%, tá bom? Então basta eu pegar o 10%, dividir por 2, eu tenho 5%. Ah, então eu pego 0,6, que é 60 centavos, e divido por 2. Fácil, se eu dividir 60% em duas partes, 30 centavos, 0,3, tá bom? Tipo, professor, e se eu colocar 0,30 aqui, 0,60 aqui, fica errado? Não, não tem problema, tá bom? Pode colocar ou não colocar, tanto faz. Ah, ótimo, e agora o 1%. Ixi, 1% é o que mesmo? 1%, vamos lembrar aqui, é a 100ª parte. Então, é a mesma coisa de eu pegar o 6, que é o total, tá bom? O total aqui vale 6 e dividir em 100 partes iguais, em 100 grupinhos de 100, que é igual isso aqui, ó. Mesmo quando eu pegar o 6 e dividir em quantas partes? Em 100 pedacinhos, tá aqui, ó, 6 pedacinhos, tá bom? Quanto que vai dar isso, né? Enfim, dividir por 100 também é simples, é bem parecido com dividir por 10. Dividir por 10, vocês viram que quando a gente dividiu por 10, o que a gente fez? A gente colocou a vírgula aqui, andamos a vírgula, uma casinha, foi? Agora, quando a gente for dividir por 100, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai andar 2 vezes, porque o 100 tem 2 zeros, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, andamos uma vez, tá aqui.
Ué, e agora? Não tem mais nada aqui, para onde que essa vírgula vai? Ah, então lembra que quando não tem nada aqui, é a mesma coisa da gente colocar um zero aqui na frente, tá bom? Ó, só que eu andei com a vírgula uma vez só e depois coloquei o zero. Então preciso andar com ela mais uma outra vez, porque é 100. Então tiro ela daqui e vem para cá, ó. Aí faço a mesma historinha, coloco o zero na frente. Ah, então pronto, agora achamos. Então a centésima parte de 6, ou seja, 6 dividido por 100, vale 0,06. Tá bom? Então, essa ideia. Então, nessa primeira listinha, vocês vão fazer isso, tá bom? Vão preencher os outros. Tá bem tranquilo, não tem nada muito difícil. Tem uma outra listinha também, que é essa daqui. Ó. Deixa eu ver se eu peguei a lista certa. Isso. Essa daqui, começo dela bem simples, muito simples. É só ligar aqui, né? 100% significa o quê? Total, metade, centésima parte, quarta parte, metade. Se você ler o exercício anterior, você já resolve isso aqui, ó, número 1, tá bom? Então isso aqui é muito rapidinho. Esse aqui, esse 2, eu até coloquei já um exemplo. Ó. Então sigo o exemplo e quebro as porcentagens em blocos de 100, 50, 10, 5 e 1, tá bom? Então, vocês vão quebrar essas porcentagens aqui embaixo nesses bloquinhos. Professor, como é que eu vou fazer isso? Simples, velho. 36%. Tá aqui esse primeiro. Como é que eu faço isso? Ué, eu vou precisar de... Eu posso pegar um de 100? Não, passou. 50? Não, passou. Ah, de 10? Pode. Quantos de 10? 3, né? Para dar o 30. Então, somei 10, com outro 10, com outro 10. Tá bom? 3 vezes. Ótimo. Esse foi o 30. Só que é 36. Ah, então agora eu vou precisar de outro 10. Não, 10 passa. Então eu preciso de um 5. 5 dá legal, né? E de um 1, né? Coloco mais um 1 e fechou, tá bom? Então 36. 10 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1. 35 e 6, tá bom? Outro exemplo, 220. Como é que eu faço? 100, tá, legal. Preciso de um 100, posso usar. Preciso de outro 100? Precisa, então vou colocar outro 100, tá aqui. Agora, alcancei já o 200, agora preciso do 20. O 100, não, 100 passa, o 50 passa. Então vou precisar usar o 10. Então vou precisar o 10. Quantas vezes o 10? 2. Então pronto, então tem um 200 aqui, mais 10, 210, mais outro 10, 220, tá bom? Então já deu 220 que vocês precisam. E vocês vão fazer isso para o 20, para o 40, tá bom? E para esses outros aqui, para o 15, 17, tem vários aqui, né? 118, como é que seria, por exemplo? Ó, então vai usar um de 100, um de 10, um de 5, né? Um de 100, um de 10 e um de 5 dá 115. Ah, professor, mas está faltando ainda mais 3. Ah, não tem problema, pega um mais um de novo, tá bom? Aí daria 118%, né? Ficaria assim, né? Deixa eu ver se consigo escrever aqui para vocês. Então ficaria assim, ó, 100%, né? Mais, posso pegar outro 100%? Não, passa. Posso pegar 50, um bloquinho de 50? Não, passa. Então tem que pegar um de 10. Então mais 10, tá bom? 110. Posso pegar outro de 10? Não, passa. Então tem que pegar um de 5. Mais 5%, tá bem? Mais, agora eu pego qual? Posso pegar outro 5? Não, se eu pegar outro 5 vai dar 120, passa. Então tem que pegar de 1. Então tem que pegar quantos de 1%? Tem que pegar 3, né? 1, 2, 3. Tá bom? Então é assim que vocês resolvem esse exercício, tá bem? Agora deixa eu ver. Esse último aqui, tá bom. Esse último aqui é de fazer uma continha também, né? De calcular. Deixa eu só colocar isso aqui para frente um pouquinho, porque senão fica, a gente confunde lá com o outro. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Não, só uma vez assim, tá bom. Isso. Tá. Com enunciado, né? Então aqui é a mesma historinha, pessoal. Só que vocês vão ter que fazer a continha, né? Ó, igual fez lá no exercício anterior. Então, só que aqui tem, ó, não é só o 36, é 36% de quanto? De 100. Tá bom? Então 36% de 100. Então vocês vão quebrar, ó, 10%. Ó, vamos olhar só para o 36.
que vocês fizeram lá antes já. 10, outro 10. Lembra? 30 mais o 5, né? É 36. Então, mais 5, mais o 1. Mais o 6. Isso. Ó, 10, 10, 10, 5 e 1. 36. É o que vocês fizeram no exercício anterior. Só que aqui a diferença é que tem que escrever de 100 para cada um. Então, 10% de 100, 10% de 100, 10% de 100, 5% de 100, 1% de 100. Agora, é o que vocês já tinham feito lá antes, no exercício da aula passada, né? Então, o que vocês vão fazer? Ó, 10% de 100, a 10ª parte de 100. Como é que eu calculo 10% de um número? É só cortar o zerinho. Então, 10% de 100 é a mesma coisa que 10. Então, aqui, ó, apareceu aqui, ó. Trocou, ó, então vamos prestar atenção, ó. Trocou tudo isso aqui, tá bom? Virou o quê? Virou esse 10. Tá bom? Vamos colocar aqui em vermelho para vocês verem, ó. Então, tudo isso aqui virou o quê? Virou esse 10, que fez a continha, tá bom? De novo, agora que tá igual, né? Tudo isso aqui virou o quê? É a mesma coisa do anterior, né? Deixa eu colocar aqui esse vermelho aqui. Tudo isso aqui virou o quê? Virou esse outro 10. Fazendo a continha, 10% de 100 vale 10. Então tá aqui, ó. E esse outro cara aqui, 10% é o mesmo. Ah, então vamos repetir, o resultado é o mesmo também. Então vamos lá, tá aqui, ó. Tá bom? Ótimo. Agora esse outro cara, 5% de 100. Ah, a 20ª parte de 100. É a metade desse outro cara aqui, ó. Quem fez o exercício da aula anterior já tá ligeiro. Então, vamos sair fazendo uns negócios sem ver o anterior não, tá bom? Então, o resultado é esse, ó. Tá bom? Aí, beleza. Agora isso aqui, ó. 1% de 100. Bicho, a 100ª parte de 100. Se eu tiver que pegar R$100 e dividir para 100 pessoas, quanto cada uma ganha? Fácil, né? Se a gente pensar um pouquinho, vai dar quanto? R$1. Olha R$1 aqui, ó. Aí, meu garoto, muito bom. Então, fechou. Então, calma lá, professor. Então, essa primeira parte, vocês vão só montar o bloquinho, não tem conta nenhuma, ó, antes desse igual. Entenderam? É só montar, só fazer a montagem. Aí a continha faz nesse próximo. Aí vocês viram o resultado de cada um deles. E agora é só somar. 10, mais 10, mais 10, mais 5, mais 1, 36. Ah, então fechou. Então 36% de 100 vale quanto? 36. Isso, meu jovem. Muito bom. Certinho. Agora eu vou falar desse outro aqui também para vocês verem que é diferente, hein? Porque tem gente que acha que 100% de qualquer coisa é 100. Não é assim. 100% significa o total. Esqueça isso aí não. Então vamos lá. Agora é 220% de quanto? De 200, né? No caso aqui R$200, né? Tá bom? Certo? Então vamos lá. Então, de novo, ó, 220. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui na correspondência, ó. Vamos fazer o azul aqui, ó. Deixa eu ver se eu boto um azul aqui para vocês. Não, esse azul ficou ruim. Agora ficou melhor, né? Acho que sim. Enfim, vai isso aí mesmo. Então, esse 220, ó. Vocês fizeram isso lá no exercício anterior. É esse cara. Deixa eu pegar já o pincelzinho, né? Com esse cara, 100 mais 100, 200. Mais esse outro cara aqui, 210. Com esse outro cara aqui, ó, 220. Entendido? Isso. Então, 200, ó, esquece todo o resto, olha só para esses caras aí de azul escuro, ó. 220. Vocês fizeram no exercício anterior. 100 mais 100 mais 10 mais 10. Isso aqui dá 220, tá bom? Ótimo. Agora, como eu disse, esse outro pedacinho aqui é só repetir. 220 de quanto? De 200, tá bom? R$200 no caso. Então, só repetiu. Aqui, eu quebrei o 220 assim, 100% de 200, mais 100% de 200, mais 10% de 200, mais 10% de 200. Então, agora eu só escrevi de 200 em todos os pedaços, tá bom? Agora, prestar atenção na conta. Ó, de novo, vamos botar em vermelho, porque foi o que a gente colocou lá no anterior. Seguinte. Ó, 100% de 200.
100% de 200, quem falar que isso vale 100 vai perder nota. 100% de 200 não é 100, 100% não significa 100. 100% significa total. 100 é 100, 100% é total, tá bom? 100% total, total, total. Isso. Então 100% de 200 é o próprio 200, tá aqui, ó. Tá aqui ele, tá aqui o cara. Então 100% de 200 vale o próprio 200. Tá aqui, bonitinho, certo? Agora vamos aqui, mesma historinha, ó. Tá repetindo aqui, ó. 100% de 200 também. 100% de 200. Quanto que é 100% de 200? É o total de 200. Qual que é o total de 200? 200. Tem conversa fiada, né? Agora 10% de 200. É a 10ª parte de 200. Professor de Deus, 10ª parte de 200, como é que eu... Calma, 10ª parte significa dividir por 10, né? Tá bom? 10ª parte é só dividir por 10. 200 dividir, 200 reais dividir para 10 pessoas, quanto que dá, né? Dá para fazer de cabeça? Dá. Se você pensar um pouquinho, você vai chegar na resposta de 20, né? De que o resultado disso vale 20, tá bom? Professor, mas se for um número muito difícil, como é que eu faço? Tranquilo. Se terminar em 0, que é o caso do 200, você vem 10%. Para você descobrir 10% de um número, você pega esse número e corta um zerinho dele. Se cortar um zerinho do 200, quanto que dá? 20. Então tá aqui, ó. Então 10% de 200 corresponde a quem? A esse cara aqui, ó. Ao 20. Tá bom? Certo? Enfim, aqui agora é igual, né? Aqui é a mesma história, repete. 10% de 200 também, a gente acabou de fazer isso, a gente já sabe que vale 20, então pronto. Então, cada um desses bloquinhos em vermelho resolvi aqui do lado, tá bom? Então, agora é só somar 200 mais 200 mais 20 mais 20. Isso, ganhou 200 reais, ganhou outros 200 reais, o Bolsonaro deu mais 20, deu mais 20, e aí, como é que ficou o total? 440, tá bom? Então, 220% de 200, que parece um negócio absurdo, facinho, a gente quebra aqui. E qual que é o resultado disso então? 440, tá bom? Certo? Então é isso. É assim que vocês fazem, isso é a dica para vocês fazerem esses exercícios aí, tá bem? Tem um outro também, só que aí, enfim, tem um outro que vocês vão assistir, não é o meu, tá bom? E é isso aí, pessoal. Então, bom isolamento para vocês aí, para quem não está trabalhando, né? Eu sei que tem muita gente aí também que já não está trabalhando, então vamos, para quem está descansando não, né? Para quem está isolado nesses dias aí, vamos caprichar nesses exercícios, tá bom? Tudo de bom para vocês e até. Tchau.